Fala, minha gente! Bem-vindos ao Do Nada RP, o seu podcast oficial de notícias, debates e curiosidades sobre a área de relações públicas. Eu sou o Hugo Bispo, estou no terceiro semestre do curso de RP aqui na UNEB e neste primeiro episódio estamos recebendo aqui em nosso estúdio para um belo bate-papo a professora Bruna Lopes, formada em RP pela nossa UNEB, com mestrado em Cultura e Sociedade lá pela UFBA. Seja bem-vinda ao nosso podcast, professora. Antes de mais nada, eu queria te dizer que é um prazer pra gente recebê-la por aqui. Conta pra gente agora um pouco dessa trajetória linda que você tem com a área cultural. Primeiro, obrigada pelo convite, Hugo e meninos. A minha trajetória na área de produção cultural, ela começou alguns anos atrás, exatamente há 18 anos. Eu comecei com 14, 15 anos, trabalhando com carnaval. Então, comecei de forma muito despropositada, comecei vendendo abadá, que é uma coisa que hoje a gente não vê muito, que são os chamados comissários de bloco, e que na época a gente chamava de RP. Então, eu com 14, 15 anos, eu tinha um colega que o pai era sócio de um dos blocos, o Bloco Papa, que na época era com a banda Papachanca, e ele chegou para mim, Bruna, você não quer ser RP do bloco? E eu nem sabia o que era essa sigla, o que era RP, e eu falei, o que é isso? Ele falou, você vai conhecer as pessoas do bloco, né? Vai vender o abadá, vai oferecer o abadá. E a cada 10 abadás que você vender, você ganha um. E eu fui de forma muito despropositada mesmo, comecei a fazer isso e comecei a vender abadá. Então, sem querer e sem saber, eu já estava fazendo relações públicas. Então, fiquei ali 2, 3 anos no Papa, né? Os 2 últimos anos, se eu não me engano, foram já com Cláudia Leite, no Babado Novo. E aí, depois, eu fui fazer o terceiro ano no colégio e eu tinha um professor de geografia que é um dos sócios da Central do Carnaval. E quando terminou o ano, ele também me convidou para trabalhar na entrega de abadás. E eu já entendendo o que era o carnaval, vi que eu tinha jeito um pouco para coisa, para trabalhar nessa área. Eu falei, não, vamos nessa. E foram 12 anos de Central do Carnaval. Então, eu comecei entregando abadá, depois eu fui para a área de coordenação da entrega, né, que é uma super logística que a Central do Carnaval tem que fazer, porque ela entrega muitos abadás, tanto de camarote quanto de bloco. Então, foi ali que eu entendi a importância do atendimento ao cliente, a importância de se construir relacionamentos dentro dessa área de eventos. Então, o Carnaval me proporcionou muitas experiências, muitas mesmo. Depois que eu trabalhei com a Central do Carnaval, eu fui para o Planeta Band, né? Eu trabalhava numa empresa que era parceira, então acabei cuidando, fazendo a coordenação de todas as redes sociais na época e do vídeo de pós-venda. E o meu último ano com o Carnaval foi em 2017, na Prefeitura de Salvador, trabalhei no marketing. Então, o Carnaval realmente me deu uma grande noção do que é fazer um grande evento em Salvador. Paralelo a isso, nessa minha pequena trajetória, eu acabei trabalhando com São João, né? Eu trabalhei uns 2 ou 3 anos também com São João, nessas festas que a gente chama festas de camisa, né, que destoa até um pouco do que é o São João, né, da questão cultural. Então, tinha a banda de axé, tinha a banda de forró, tinha a banda de pagode, mas o profissional, quando ele está a trabalho na área de produção cultural, eu acho particularmente que ele não deve se envolver muito nessas questões, apesar da gente ter a nossa opinião e fazer a análise, né? Mais para frente, eu trabalhei também com as Olimpíadas e a Copa do Mundo, que foi uma experiência muito engrandecedora, né? Mas bem diferente do que eu estava acostumada, com outras regras, né? Outras formas de se trabalhar. E também já trabalhei em festivais de música, como o Festival de Verão, Festival de Inverno, e a Flica, que é uma feira literária em Cachoeira. Basicamente, esses foram os eventos, né? As produções culturais das quais eu pude participar e aprender bastante. Somente isso, né? Foi pouco, a gente pode mais, sempre. A gente sempre pode trabalhar um pouquinho mais. Que trajetória, professora! O que eu acho incrível é perceber como a gente, enquanto RP, pode atuar em diversas áreas sem perder a nossa essência. E por falar na essência de RP, conta pra gente agora como é essa área de relações públicas e as nossas diversas possibilidades de atuação enquanto RP, principalmente nos setores culturais e de eventos. Somos, de fato, profissionais multifacetados, porque a nossa profissão ela nos permite ter uma noção muito ampla de uma organização, de um cenário, no caso de um evento específico ou de uma produção cultural.
Então, eu sempre digo que o RP, ele pode fazer várias coisas, né? Então, na área de eventos, a gente pode trabalhar ou numa coordenação, ou numa produção, a gente pode trabalhar no marketing, né? Ou seja, a gente pode cuidar da comunicação desse evento, a gente pode compreender os procedimentos artísticos, então, trabalhar na parte do artístico, trabalhar na parte de auxílio à curadoria, por exemplo, de eventos literários. Então, eu acho que é muito da disposição e das oportunidades que esse profissional acaba tendo na área. Eu, por exemplo, jamais imaginaria que eu trabalharia com grandes eventos esportivos. Jamais imaginaria que eu trabalharia com festivais de música. Então, foram oportunidades que apareceram na minha vida e eu soube aproveitar. Então, já trabalhei de carregar saco de areia em evento à coordenação. Então, eu acho que o profissional ele tem que estar preparado, primeiro, para trabalhar com qualquer tipo de envolvimento que ele tenha dentro desses eventos ou dessas produções culturais. Assim, não ter nenhum, eu sou RP, então eu não vou fazer isso. Né? Assim, a gente pode trabalhar na organização, sim, na produção, né? Fazer parte. E dificilmente a gente vai, logo no início, coordenar um evento todo. Então, a gente vai fazer parte, a gente é parte de um processo. Então, eu sempre fui parte de um processo e nunca me senti menor por conta disso. Então, ou eu era, né, fazia parte da equipe do marketing, ou da equipe de comunicação, ou da equipe de produção, e eu nunca desmerecia a minha atividade, a minha função dentro do processo, porque evento, se você não trabalhar em equipe, o evento não sai. Não adianta. Não adianta. Se você não trabalhar em equipe, se você não fizer o seu trabalho e mais um pouquinho, e o seu colega também, é difícil porque eventos tem muito imprevisto. Então, por mais que você tenha um planejamento, que você tenha o seu cronograma, que você tenha o seu checklist, vão ter imprevistos, vão ter problemas e você precisa saber lidar com esse tipo de situação. Então, eu acho que o RP ele pode trabalhar muito nessa área de produção, de organização, staff mesmo, né? O nosso trabalho não tem nada de glamour, nada. Ser RP não é nada glamouroso, porque a gente carrega a caixa, a gente carrega comida, a gente tem que comprar coisa de última hora, a gente tem que lidar com situações de conflito, a gente tem que lidar com ego, com prepotência, com pessoas difíceis, né? A gente, na área de eventos, a gente tem pessoas muito competentes, mas lidamos também com pessoas com perfis delicados. Então, se você não tiver esse jogo de cintura, a sua produtividade também cai, porque isso interfere. Então, se você não consegue construir bons relacionamentos nessa área de eventos, dificilmente você fica nela, porque é uma área muito estressante. Por isso que eu digo, não tem glamour. É trabalho, trabalho, trabalho. Então, todos esses eventos que eu trabalhei, era no mínimo 18 horas de trabalho. A operação de evento, gente, é muito complicado, é muito difícil, tem muitos imprevistos. É um grande público que você trabalha, né, na maioria das vezes, pelo menos os que eu tive a oportunidade. Então, é público de 40 mil pessoas, 50 mil pessoas. Então, e carnaval nem se fala. Então, para você lidar com essas questões, o profissional de RP ele precisa ter um jogo de cintura, né? Além da técnica e do conhecimento, de ter segurança no que ele está fazendo. Evento a gente não pode responder por nós. Né? O que eu acho, o que eu penso, eu tenho que seguir o que aquela organização precisa. Então, se eu tenho que deslocar alguma estrutura para outro lugar, eu preciso que alguém autorize a fazer isso. Ou se for da minha área, dizer não, tira e coloque em outro lugar. Por mais que eu ache aquilo errado, né, e não concorde, acho que não vai dar certo, a gente precisa seguir uma onda. Então, é muito nesse sentido. Eu acho que a gente pode atuar muito nessa área assim, de backstage mesmo, de produção, de comunicação visual, a área de merchandising, né? Todo o evento, toda a produção cultural, ela é muito visual também. Então, sempre tem cavalete, tem backdrop, tem painel de LED, tem lona. Então, tem vários materiais aí que a gente pode trabalhar também nessa área de comunicação visual. Então, a parte de divulgação, de rede social, de panfletagem, de meios de comunicação de massa, né? Aí vai muito também do planejamento que esse evento tem. Mas acho que muito nesse sentido, acho que a gente pode fazer muitas coisas em eventos e até que nós achamos que nós não temos condições de fazer. Então, eu já fiz coisas que eu jamais imaginaria que eu fosse fazer e que depois eu vi que a gente tem total capacidade de fazer porque a gente é acostumado a lidar com pessoas. Então, eu já trabalhei atendendo, né, fazendo a parte de atendimento de fã no camarim. Então, eu nunca me vi fazendo
essa função dentro de um evento. Foi uma surpresa, foi no Festival de Inverno de 2018 e no Festival de Verão. Então, assim, é uma questão muito delicada, lidar com fã, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem total capacidade de fazer qualquer coisa que tenha dentro do backstage ou dentro da área de coordenação e de produção. E aí você desconstrói todo o estigma de luxo, de fama, de beleza que possui a área de RP. Nenhum luxo, nenhum glamour. É muito trabalho, é muito estresse, são noites mal dormidas, é o seu celular tocando o tempo inteiro, é o seu WhatsApp, né, recebendo mensagem o tempo inteiro. É muito desgastante a área de eventos. Muito prazerosa, mas muito desgastante, porque envolve muitas questões, envolvem patrocinadores, investimento, né, o nosso trabalho, o nosso suor, para que aquele evento, para que aquela produção aconteça. Então, o nível de estresse, de pressão é muito alto. E tem gente que pipoca mesmo, que não aguenta, porque não é fácil. Não é fácil mesmo, mas é muito prazeroso. Se não fosse, eu não teria estado na área há 18 anos, né, como eu estou. Agora me conte uma coisa, professora. Antes de começar a desenvolver esse projeto, uma preocupação surgiu na minha cabeça. Acho que não só na minha, de alguns integrantes da equipe, e acho que também na cabeça de muita gente que está ouvindo esse podcast agora. O RP, de fato, pode trabalhar nesse meio? Quais são as possibilidades de atuação na área de produção cultural? E como a gente pode saber que não está tomando o espaço de um colega graduado em produção cultural? Eu pergunto se a gente pode, de fato, trabalhar nesse meio por conta de já existir uma graduação. Então, a gente já tem um profissional que estuda há 4 anos, 3 anos e meio para isso. Então, a gente, de fato, pode se inserir, né, nesse espaço? O profissional de RP... ele, né, vocês aí na disciplina, no curso, quem um dia fizer a graduação, vai ver que tem disciplina de eventos e de produção cultural. Por quê? Porque são ferramentas que nós, enquanto relações públicas, podemos utilizar para a organização que a gente esteja trabalhando ou para nós mesmos, que tenhamos uma empresa ou alguma organização que a gente queira desenvolver uma produção cultural ou um evento. Então, eu acredito que tenha espaço para os dois profissionais. Certamente, o profissional de produção cultural... ele tem noção, ele tem conhecimento de algumas questões que nós não temos. Então, por exemplo, a área de editais, eu acho que é uma área que eles têm um aprofundamento, um conhecimento melhor. Mas se o profissional de RP quer trabalhar com produção cultural, faz uma especialização. Ou então, a partir das suas oportunidades, ele vai aprendendo o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, eu acho que tem espaço para os dois, eu acho que são atividades que se conversam, né, se dialogam entre si. Então, eu acredito que não tenha nenhum problema. Eu já trabalhei com muitos produtores culturais, muitos mesmo, e eu fazia coisas que ele não fazia e ele fazia coisas que eu não fazia. Foi o que eu falei para vocês. É a questão de você entender que evento e produção cultural trabalha-se em equipe. Ou seja, tem espaço para todos. Assim como tem espaço para o jornalista dentro da produção cultural. Vai ter, em algum momento, alguma oportunidade que o jornalista vai poder atuar. Como tem, em algum momento, dentro da produção cultural, que nós, como ARPs, podemos trabalhar na parte de comunicação visual desse evento, na parte da produção, né? E isso não tira e não desmerece todo o estudo da graduação de um produtor cultural. Então, eu acredito que tem espaço para ambos e que eles conversem e que eles se entendem que ali é uma ferramenta um para o outro. Então, o produtor cultural precisa do RP e o RP precisa do produtor cultural para trabalhar nessa área de cultura, de eventos, de entretenimento. E é muito bom você dizer isso, porque acaba que quebra um pouco do medo que eu particularmente tinha em falar sobre esse assunto e traz uma certa propriedade, porque da mesma forma que eles podem, a gente também pode, e todo mundo junto consegue produzir algo de muita qualidade. Então eu fico muito mais tranquilo hoje, e acho que espero que todo mundo que esteja ouvindo também tenha essa tranquilidade em saber que a gente pode sim fazer, sabe? Mesmo com todas as adversidades, com todas as dificuldades e com limitações, a gente pode sim trabalhar, principalmente juntos. A ideia não é competir com ninguém, nem tomar o espaço de ninguém. Ao contrário. Eu acho que o profissional de RP, quando ele entende que ele quer trabalhar nessa área, ele tem que se especializar. A gente não pode ficar só na graduação, né? Isso aí é um fato. O mercado hoje está cada vez mais qualificado, então cada vez mais a gente precisa saber fazer mais coisas. Então, não adianta só você ter a sua graduação, você tem que ter uma pós-graduação, você tem que ter feito um curso, você tem que ter participado de um workshop, você precisa estar em constante qualificação, você precisa estudar, porque, principalmente esse mercado de produção cultural de eventos, ele é muito volátil. Então, ele muda facilmente, são muitas tendências, então você precisa estar conectado com o que está acontecendo, o que é que esse público quer receber desse evento ou dessa produção.
Então, se o profissional, independentemente da área, ele não tiver antenado ao que estiver acontecendo, ele não compreender que para ele planejar um evento ou uma produção, ele precisa conhecer aquele público, né, e adequar ali dentro das possibilidades o objetivo daquela produção com o que o público quer, fica mais complicado. Então, eu acredito que essa qualificação, além da graduação, ela é fundamental hoje no mercado. Ave Maria. Agora, você já atuou em grandes eventos, como você mesma disse, Festival de Verão, Festival de Inverno, Flica, Olimpíadas, Copa do Mundo. Conta pra gente agora quais são os principais desafios enfrentados durante o processo, desde a preparação, a execução, até mesmo após. Porque a gente sabe muito por cima, ou pelo que a gente vê, não dá pra ter muita noção. Então, conta pra gente como é estar dentro dessas situações inteiras. É desesperador. Essa é a palavra, porque para você montar um grande evento ou grandes festivais como esse que você falou, e eventos esportivos, a gente basicamente precisa do outro para trabalhar. Foi o que eu falei anteriormente. A gente não trabalha sozinho. Não adianta eu deixar tudo meu pronto se o passo adiante não estiver pronto. Então, basicamente, assim, o desespero é você rezar, orar, o que seja a sua religião, para que o outro também faça a parte dele. Porque é um dominó, é um processo de cascata. Então, eu acho que a parte mais complicada é você lidar com as pessoas e com os imprevistos que podem acontecer, ou por um erro humano, ou por um erro de uma máquina, por exemplo. Então, eu já cuidei muito de merchandising da área visual de eventos, e eu tenho um prazo para aquele fornecedor me entregar, e ele me liga no dia que ele tem que me entregar, dizendo, não vou conseguir te entregar. E aí bate aquele desespero, você pensa, acabou, não vou conseguir entregar, não vai dar tempo, o evento vai abrir e vai estar sem a comunicação visual, o patrocinador vai vir em cima da gente, e aí é só problema. Então, o maior desafio é a gente saber buscar as soluções. Primeiro, lidar com essas questões, lidar com as pessoas, com as dificuldades, com as diferenças, com os imprevistos, e sempre pensar numa solução. Então, se o fornecedor me diz que ele não vai conseguir me entregar a tempo, não adianta eu sentar e chorar. Eu sento e choro depois. Na hora ali, eu tenho que pensar na solução. Bom, se você não vai me entregar isso agora, tem algum outro material que você possa me entregar? Deixa eu ver com outro fornecedor. Então, você tem que buscar soluções para resolver o problema. Porque o organizador do evento vai estar lá, ó, em pezinho já, cobrando na vistoria. Cadê? Cadê a placa? Cadê o mock-up do patrocinador? Cadê a marca que era para estar aqui e não está? Ou então, na parte de camarim, né? O camarim está pronto? A parte de som tá ok, a parte do artístico tá tudo certinho, né? Tá tudo ok nos bares, a cerveja tá gelada. Ou então, num evento como a Flica, por exemplo, né? Já tá tudo certinho. A parte dos livros, né? Ali a parte de autógrafo já tá devidamente montada. Já, né? A gente já alinhou com a imprensa que horas que o autor vai dar a coletiva. Então, são muitos imprevistos. São muitos, muitos. As pessoas podem atrasar, as pessoas podem ficar doentes, o material pode atrasar. Então, são muitas variáveis. Então, a gente precisa buscar as soluções. É sempre o plano Z, não é nem plano B. Plano B é para os fracos em eventos de produção cultural. A gente tem que ir para o plano Z, porque às vezes o seu plano B também cai. Sim. Então, se você não tiver essa consciência corporal, inclusive, e mental, você realmente entra em desespero e aí você bloqueia. Você não consegue ficar paralisado, você não consegue agir. E esse é o maior desafio. É o produtor, ele ter isso em mente. Eu não posso parar. Se a minha produção cai, se tem algum problema, eu tenho que resolver. Eu não tenho só que reclamar, isso está errado, o colega não fez. Essa parte aí a gente tira de eventos. Isso aí é depois, para avaliação, para ver quem executou, quem não executou, onde foi que a gente errou, onde foi que o fornecedor também poderia ter desenvolvido melhor o seu trabalho. Isso aí é para a parte do pós, da avaliação, que também é fundamental nessa área. Mas na hora que o problema está ali, iminente, na sua cara, dizendo eu sou o problema, vinha, você tem que enfrentar esse problema. E você tem que resolver. Porque aí é, como eu falei, é uma cascata, é um dominó, e aí o desespero bate na sua porta. Mas geralmente se resolve, tá? Então, eu digo que é desesperador, porque é a primeira sensação que a gente tem, de tipo, ferrou, a gente não vai conseguir dar conta, mas como o trabalho é em equipe, a gente sempre encontra uma solução, sempre, gente, sempre há uma solução. Então, eu acho que esse é o maior desafio. Hashtag a gente que lute, porque não é fácil. A gente que lute, porque não é fácil. Não é fácil mesmo.
Agora, partindo para um outro caminho, levando em consideração que a nossa cultura é diversa, ela é forte, mas que ainda assim não recebe muito apoio ou estímulo dos governos, como é que você acha que o profissional de relações públicas pode contribuir para que a gente consiga driblar essas adversidades que existem no dia a dia? O RP, nós temos essa vantagem de ter técnicas e instrumentos para construir relacionamentos e mantê-los. É o mais difícil, é você manter esses relacionamentos que você desenvolve ao longo da sua trajetória. Então, eu acho que quando a gente faz um evento cultural, por exemplo, um evento de artes, um evento que envolva música, que envolva dança, né, que envolva a capoeira, a literatura, que são eventos que são mais voltados para a área da nossa valorização da cultura e da nossa identidade, às vezes a gente encontra realmente uma dificuldade de apoio e de patrocínio, né? A gente tem os editais, como eu falei mais cedo, não é uma área que eu tenho muito envolvimento, mas para fazer esses eventos, geralmente abrem-se editais e você tem ali toda uma papelada, todo um protocolo onde você deve preencher para ver se o seu evento, se a sua produção, ela se encaixa dentro desse edital, para, enfim, você ter o benefício. Mas quando isso não acontece, a gente tem que ir para as parcerias privadas. Então, não tem jeito, porque é muito caro você produzir um evento, por menor que seja. É muito caro. São muitas variáveis. Você tem a comunicação, você tem a produção, você tem a equipe, você tem todo o material que você precisa para trabalhar, fora a parte humana de alimentação, de transporte, né, de RH mesmo, que você precisa ali montar a sua equipe. Então, se você não tem esse aporte público, você tem que ir para o privado, né? Muito se questiona sobre isso, é um tema delicado, mas eu acredito que as parcerias privadas também podem contribuir e podem e devem valorizar a nossa cultura, a nossa produção. Então, a gente vê aí muitas empresas hoje que valorizam a nossa cultura, né? Não só o Carnaval, a gente tem aí como maior exemplo, né, e é o embate, o Carnaval de Salvador. Ah, mas é dinheiro público, tem dinheiro privado. Então, assim, eu acho que é uma questão delicada, mas eu acho que ambos os poderes podem e devem valorizar a nossa cultura e a nossa produção, né? Especificamente nesse caso, falando do Carnaval. Mas aí a gente tem que ir para as parcerias privadas mesmo, se isso não acontece. Então, eu tenho que bater de porta em porta de empresa, apresentar o projeto. Então, para você captar um patrocínio, um apoio, você tem que ter um projeto bem amarrado, bem fundamentado, né, do que é o seu evento, qual é o objetivo do seu evento, a expectativa de público, o que é que você pode oferecer para aquela marca, para aquela instituição. E aí é um trabalho de formiga mesmo. Então, é bater na porta, é ligar, é a questão do relacionamento. Então, se você for bem relacionado, você tem mais possibilidade. Não é que vale dar certeza de que você vai conseguir o apoio, mas quanto mais pessoas você conhece, né, quanto mais você tem uma ampliação no seu network, eu acredito que o caminho se torne menos doloroso, né? Acho que você tem mais possibilidade de conseguir esse aporte, porque você fazer um evento sem dinheiro é praticamente impossível. Então, você precisa de um apoio, você precisa de um patrocínio. Rapaz, fazer RP, fazer relacionamentos. E essa é a parte que eu mais vejo como o colocar as relações na frente de tudo, porque são as relações que salvam momentos como esses, né? Sem dúvida nenhuma. Assim, eu já vi muito na minha experiência, né? Eu trabalhei com poucos profissionais de relações públicas nos eventos. Na maioria das vezes era só eu. E a gente sente um pouco a diferença, não desmerecendo os meus colegas. Eu trabalhei com pessoas maravilhosas, muito competentes, publicitários, pessoas formadas em marketing, pessoas formadas em administração, que acabaram indo para a área de eventos, produção, se especializaram, né, com jornalistas fantásticos. Mas eu acho que o nosso olhar é diferente. A gente consegue ter uma noção do cenário mais ampla, mais aberta, inclusive para abraçar e acolher essas outras profissões. Com certeza. Então, eu acredito que a gente tenha esse olhar mais voltado para o problema, né, para o ser humano. Então, eu acho que esse é o nosso diferencial. Agora que a gente já sabe um pouco sobre a área de relações públicas, como a gente pode atuar no cenário de produção cultural? Já ouvimos sobre editais, chegou a melhor parte desse podcast. Solta pra gente, professor, algumas curiosidades sobre essa área, sobre bastidor, como é trabalhar nos bastidores, como é essa loucura. Uma curiosidade, pelo amor de Deus, todo mundo tá implorando aí de casa. A área de eventos, como eu falei para vocês, ela é desesperadora.
porque você se vê em situações que você acha que você não vai conseguir resolver. Então, o backstage, né, a área de produção, ela é muito desafiadora. E por mais que a gente tenha um planejamento, tipo, hoje eu vou chegar lá na produção e eu vou fazer isso, eu vou checar os meus e-mails, eu vou ligar para esse fornecedor. E aí, quando você abre a sua caixa de e-mails, tudo muda. Então, é uma rotina que não é rotina, é uma área muito dinâmica, essa área de produção, de backstage, né? E, assim, as curiosidades que eu tenho, assim, para vocês é justamente essas dificuldades, esses imprevistos. Então, é muito difícil você lidar com essas questões, é você entender que você não vai dormir, você não dorme, né? Hashtag sem sono. Tem pessoas que se acostumam. Eu hoje, como eu comecei muito nova, o meu ritmo hoje não é mais o mesmo. Então, eu demoro mais para recuperar o meu sono, né? Mas, assim, se tem que dar virote, a gente dá virote, né? E essa é uma das maiores palavras que a gente usa na área de produção de eventos e produção cultural, é virote. Porque o virote faz parte do evento. Pode ter uma equipe gigante, não é acúmulo de função. É porque as coisas são muitos imprevistos, muitas coisas dão errado em eventos, né? Na parte interna, nos bastidores. Então, a gente trabalha contra o relógio. Então, a gente fica ali, meu Deus, não vai dar tempo. Isso é uma das frases que a gente usa bastante. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Então, é trabalhar um pouco isso também, a nossa ansiedade, essa parte do controle emocional, que às vezes é difícil, porque você está sem comer direito, então você só come fast food, barra de cereal, muita água, é uma dica que eu dou para vocês. Quem trabalhar com qualquer produção, pode estar até dentro do ar-condicionado o dia inteiro, beba muita água, porque você perde muita energia, você se desidrata muito mais fácil. Então, as curiosidades são muita, gente. Então, assim, carnaval, né? Eu já vivi situações bem pitorescas, já fui ameaçada de morte várias vezes. Quem trabalha com eventos, gente, produção cultural, vai ser ameaçado de morte. Super saudável essa conversa, entendeu? Não, gente, mas assim, você não precisa colocar isso dentro do seu coração, porque o cliente ou o parceiro ali, às vezes, está um pouco alterado, ele jura de morte, mas nada tudo que... certo, Hoje eu dou risada, na hora a gente fica um pouco tenso. Mas essas questões, né, de você não saber o que você vai receber do outro, também é muito complicado. Então, assim, já fui ameaçada de morte algumas vezes, né? Assim, um ponto que é interessante... Você né? é ameaçada de morte. Não, é sério. É sério isso, mas, assim, eu, graças a Deus, todas as vezes foram blefs, né? Graças a Deus. Estou aqui viva hoje para contar essa história. Mas a gente tem situações de pessoas que quebram coisas, né? Porque ali, às vezes, não corresponde às expectativas delas, né? Assim, trabalhar com artista é complicado, com produtor de artista é também complicado, porque são muitas variáveis e, às vezes, um artista quer 50 toalhas brancas, bordadas, a fio de ouro, né? Questão de alimentação também, às vezes, pedem coisas um pouco surreais dentro da realidade daquele evento. Então, assim, são muitas curiosidades, mas que eu acredito que algumas devem ficar dentro da nossa memória, do nosso coração. Não é justo, não é justo. Porque são mais complicadas, mas quem trabalhar com eventos e viver essa área vai entender que eventos é uma caixinha de surpresa. Eu trabalho com eventos há 18 anos e nunca foi fácil fazer um evento. Por mais que eu me sentisse segura, já faço, já conheço o procedimento, já sei como é que funciona, já tenho noção de onde eu vou encontrar problema, mas sempre tem algo diferente para você aprender, para você conhecer, algo desafiador que, nossa, nunca pensei que eu fosse passar por isso, né? Então, assim, isso aqui é um recado um pouco também para as mulheres que vão trabalhar nessa área. Nós sofremos assédio nessa área, sim. Nós somos discriminadas, sim. Então, já ouvi várias vezes, quem é você, essa menininha, né? Eu tenho 1,59 m, mas, assim, o recado que eu dou, e isso é uma das curiosidades, inclusive, assim, a gente passa por situações muito desagradáveis, mas eu, Bruna, particularmente profissional da área de eventos, nunca deixei me abalar com essas situações. Eu tenho noção da minha capacidade, do meu potencial, que vai além do meu tom de pele, da minha altura, do meu gênero. Então, que a gente tenha isso em mente. Se a gente é profissional,
Não me importa a cor, o seu gênero, a sua raça, a sua religião, o que você acredita. Eu quero que você desenvolva um bom trabalho. Então, eu sempre tive isso em mente, nunca deixei me abalar por essas situações que não são fáceis de lidar. Você está ali no meio do caos, da pressão, e aí você recebe um negócio desse. Não é fácil, né? Mas também a maturidade vai te ensinando, vai sabendo, vai te mostrando como lidar com essas situações, né? Mas basicamente é isso. Eu acho que o evento, a produção cultural, ela nos proporciona muitas coisas que fogem assim do nosso imaginário, do que a gente acredita, né? Então essa coisa do glamour, não tem glamour nenhum, né? A gente trabalha pra caramba, a gente trabalha de tênis, de cartucheira, de prancheta, com rádio no ouvido, com celular tocando ao mesmo tempo, com alguém lhe cutucando. É você saber equilibrar essas emoções, né? Você pode estar super cansado, tipo, o dia o evento, o dia antes do evento é o dia mais tenso, né? Antes da abertura do evento, porque você precisa deixar tudo pronto. Então, o desespero, assim, de qualquer pessoa que trabalha com evento é porque sabe que na hora que o evento está abrindo, ainda tem alguém pregando alguma placa. Isso é fato. Isso é fato, né? E quem entra no evento, né, o público, o folião, o espectador, ele, nossa, tá tudo lindo, organizado, mal sabendo que ainda tem gente lá pregando alguma coisa atrás do palco, ou colocando ali um quadro dentro de uma exposição, uma fotografia, em instantes finais. E isso é o bacana da produção e do evento, é você entender que é tudo mutável. Então, ao mesmo tempo que você tá ali fazendo aquela produção, você já está pensando no pós, tipo, quando acabar, como é que vai ser a desmontagem desse evento, como é que vai ser a reunião, a avaliação. Então, a cabeça do produtor de evento, ela não para. Ela está sempre em constante movimento, a gente está sempre pensando nos problemas, a gente precisa prever os problemas. Então, a gente não pode abrir o evento, tá tudo lindo, ó, tá tudo correndo bem, como a gente planejou. Vai ter algum problema, certamente. Então, é sempre ficar também com sinal de alerta. Esse é o recado que eu tenho para vocês. E isso é muito louco, porque a gente chega no evento, a gente chega no espaço, olha tudo lindo, tudo pronto, e não imagina que por trás o mundo tá se acabando, que a criatura tá lá sem dormir a semana, não come, não dorme, não bebe. Assim, Mas isso é gostoso, porque o público não tem que ter essa percepção mesmo. Ele tem que ter essa percepção de que tá tudo dando certo, que tá tudo organizado. A gente precisa atender as expectativas do público, do espectador, que são sempre muito altas. Então, se você faz um festival de música, às vezes é o primeiro momento que a pessoa vai ter com aquele artista, né? Então, sou fã de artista tal, é a primeira vez que eu vou no show dele. Se acontece um problema no som daquele show, você está acabando com a expectativa daquele fã, daquele espectador. Então, precisa tudo muito funcionar bem. A parte de sanitário é super importante, né? Da gente dar um conforto dentro do ambiente do evento, você criar ações de interação com aquele público. Então, a gente precisa pensar no público, no espectador. Ele é a fonte do nosso trabalho. Se a gente se estressa é por ele, né? Se a gente fica sem dormir é pelo público, né? Claro que está em jogo dinheiro, patrocínio, investimento, marcas, e a pressão que a gente sente nisso é muito grande, mas o show, o espetáculo é para o público, é para quem paga, né? Ou seja gratuito, é para quem se disponibiliza, né? Tira o seu tempo para viver aquela experiência. Então, como a gente é um entregador de experiências, eu acredito que é para eles, é para esse público que a gente trabalha e que a gente se estressa, mas no final a gente chora, se abraça. Dá tudo E dá certo. tudo certo, tá tudo lindo. Eu amo essas curiosidades, cara. Inclusive, eu queria saber de você uma dica. Por exemplo, se eu ou algum dos nossos telespectadores, não, os nossos ouvintes, que aqui é podcast, se algum dos nossos ouvintes quisesse atuar nessa área, eu sou estudante de RP e quero entrar na área de produção cultural de eventos, como é que a gente faz? O que é de dica que você dá? É assim, primeiro eu acho que a gente tem que entender os nossos perfis, né? Então, se você entende que o seu perfil e que você gosta, porque para trabalhar com eventos você tem que gostar. Você pode até ter uma oportunidade de trabalhar com evento e você vê que não é muito a sua área. Poxa, não gostei, é uma rotina muito desgastante, muito estressante, não tenho saúde emocional para isso, não tenho estrutura para ficar lidando com essas questões, com essas problemáticas, vou cair fora. Ou então, não, gostei,
vi que é puxado, mas é uma coisa que me dá prazer, que me move, que me motiva, então eu vou investir. A dica que eu dou são algumas. Primeiro, entender a importância desses relacionamentos, ou seja, por mais que nós tenhamos a nossa razão, a gente não deve entrar muito em confronto. Por mais que a gente tenha que se posicionar, mas é uma área muito delicada. E aqui em Salvador, particularmente, é uma área muito pequena. Então, geralmente, são as mesmas pessoas que fazem os mesmos eventos. Cria-se esse vínculo, né? Então, se Bruna fez o carnaval do ano tal, eu quero que ela fique fazendo até ad eterno ou até acontecer algum problema e aquela empresa não tem mais o interesse de trabalhar comigo. Então, a dica que eu dou é essa, é de você construir bons relacionamentos e você aprender ao máximo com as outras pessoas, porque sempre alguém vai ter alguma coisa para te ensinar. Sempre, gente, sempre, sempre. Até o cara da comunicação visual que vai lá plotar um adesivo. Aquele cara sabe muito de comunicação visual e ele não estudou. Provavelmente publicidade, propaganda, marketing, relações públicas, produção cultural. Mas é a experiência dele, é a vivência dele. Ele se dedica àquilo. Então, eu acho que a gente sempre pode aprender com um colega, seja um diretor, seja um produtor, seja um assistente, um técnico. Eu acho que as pessoas sempre têm algo para nos ensinar, sobretudo nessa área de eventos. E, sobretudo, as pessoas mais velhas. Então, eu já trabalhei com produtores de 50 anos, 55 anos. Essas pessoas têm uma bagagem incrível de eventos. Como eu não vou sugá-las, né, no sentido positivo? Então, eu acho que a gente tem que ter isso em mente, ser muito humilde, muito humilde. Foi o que eu falei para vocês, a área de eventos não tem glamour, gente, não tem glamour nenhum. A gente come a sobra do artista quando sobra, né? A gente vive de barrinha de cereal, de energético. Então, a gente anda muito, muito. Eu ando muito. Todos esses eventos que eu trabalhei, eu andava demais. Então, você perde quilo. Por isso que você tem que cuidar da sua saúde, não só física, mas mental. Então, vai trabalhar com evento, comece a tomar sua vitamina C. Tenta se alimentar bem. Não é sempre possível, né? Mas, assim, tenta se alimentar o melhor que você puder, porque o sono é o mais difícil, realmente, de você... Foge muito do nosso controle, o sono. Por mais que a gente tenha horas de sono, a gente não consegue, às vezes, porque a cabeça fica ali a mil. Então, é isso, é construir relacionamentos, é ser muito humilde. A gente não é melhor do que ninguém, porque a gente trabalha nessa área, porque a gente conhece artista, porque a gente conhece produtor, porque a gente conhece curador para fazer um evento literário, por exemplo, na Flica, né? Ou porque a gente trabalhou no Comitê Olímpico, como foi o meu caso, trabalhou pela FIFA, na Copa do Mundo, perdão. Então, a gente não é melhor do que ninguém. A gente tendo essa humildade, a gente vai conseguir aprender muita coisa e se manter mais tempo na área. Então, evitar os conflitos, ser humilde, saber que a gente está sempre aprendendo, sempre. Todo evento é um novo desafio. Todo evento você começa do zero. Por mais que você tenha experiência, que obviamente vai lhe ajudando, vai lhe dando confiança, vai lhe dando segurança para você resolver as situações, vai lhe dando mais traquejo. O produtor de eventos, o produtor cultural, ele tem que ser muito safo, no sentido de que precisa resolver os problemas. Isso eu não posso ficar reclamando, né? Nós, seres humanos, temos um hábito natural, né, e cultural de reclamar. Então, se a gente ficar reclamando, não resolve o problema, e o problema fica ali na nossa frente. Então, as dicas que eu dou são basicamente essas, né? Entender cada evento, isso é importante. Então, se eu estou fazendo um evento de música, ele tem que estar adequado para aquele público e para o que a organização pede, né? Ao objetivo daquela organização. Então, entender o evento, entender o público, tratar bem as pessoas, né? Do faxineiro ao diretor, ao patrocinador master que coloca milhões, às vezes, no seu evento, né? Até quando for, por exemplo, um aporte público. Então, saber lidar com as autoridades também é um aprendizado, não é fácil, né? Lidar com pessoas que tenham poder, que tenham autoridade. Então, a gente também precisa ter esse jogo de cintura, né? E a gente tem que ser educado com todo mundo, não é porque eu estou numa produção vestindo a famosa camisa preta e usando um radinho que eu sou melhor do que ninguém. Eu não sou, eu estou ali trabalhando, eu sou parte do processo. Então, quem vai trabalhar nessa área tem que entender que é um tijolinho só da construção, né? Então, cada pessoa vai contribuir. Então, a gente não é melhor do que ninguém
E eu acho que dessa forma a gente consegue ficar muito tempo na área e aprender bastante. Vocês ouviram essas dicas? Pega a caneta, pega o papel, volta um pouquinho do áudio, anota tudo e vai ser feliz, minha gente. Agora, professora, o papo estava muito bom, mas infelizmente chegamos ao finalzinho da nossa conversa. Porém, antes de finalizar, eu quero te fazer um último pedido. Conta pra gente um pouco agora sobre o seu olhar do cenário cultural soteropolitano. Como é que você vê esse cenário cultural da gente aqui em Salvador? Em Salvador, especificamente, a nossa cidade é muito rica culturalmente, né? Assim como o nosso estado. Então, Salvador, ela carrega consigo muita história, muita cultura, muita identidade, né? Somos um povo alegre, festeiro. Nós gostamos de estar dentro de festas, seja uma festa literária, seja uma festa musical, de entretenimento, esportiva. Então, eu acredito que o nosso cenário cultural ele tem melhorado bastante, ainda com muita dificuldade, mas eu enxergo uma leve melhora. Então, eu acho que tem mais aportes do poder público, eu acho que tanto o governo do estado quanto a prefeitura de Salvador tem incentivado eventos culturais em Salvador, muito por entender que a nossa cultura é muito rica. Então, nós temos uma gastronomia maravilhosa, nós temos uma arte incrível, nós temos excelentes artistas em Salvador, de todos os segmentos. Então, a gente tem na música, a gente tem na dança, a gente tem na pintura, na fotografia, na comida. Então, eu acho que é muito fácil, por um lado, produzir eventos culturais em Salvador, mas a gente encontra essas barreiras. As barreiras dos editais, as barreiras dos patrocínios, né? Não só a nossa cidade, mas como todo o país, né? A gente ainda atravessa uma crise econômica, então, obviamente, os aportes financeiros eles ficam mais limitados, as empresas e as instituições elas precisam trabalhar ali enxugando os seus orçamentos para poder ficar com um balanço tranquilo, mas eu acredito que há uma melhora, muito por entender a importância da nossa cultura para o país, né? Salvador foi a primeira capital do Brasil, é uma cidade riquíssima, tem um povo riquíssimo, um povo alegre, um povo que gosta de trabalhar, um povo que gosta de se divertir. Então, eu acredito que esse cenário, a passos pequenos e discretos, tem melhorado. Então, eu acredito que a gente consiga, aí, daqui a alguns anos, né, transformar esse movimento da cultura em algo maior do que a gente já tem. Mas eu sempre penso pelo lado positivo, assim, eu sempre tento ser otimista. Então, eu acho que a gente está vindo aí numa onda melhor para esse cenário cultural. Então é isso, minha gente. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast do Nada RP. A gente quer agradecer muito a professora Bruna pela disponibilidade, pela parceria, pela confiança, que tem que confiar para entrar nessa jogada com a gente. E por participar do nosso podcast. Muito obrigado, professora. Você contribuiu de maneira incrível para o nosso trabalho. Vai ficar um resultado muito lindo. Então, obrigado pela participação. Eu que agradeço, meninos e meninas, foi um prazer. É sempre bom poder contribuir com a área, né? Falar um pouco sobre as minhas experiências. Eu acho que a gente sempre pode aprender com o outro, a ouvir a experiência do outro. Então, é um prazer. Está sendo um sábado muito gostoso. Fico muito feliz. Primeiro, agradeço também a vocês pela lembrança e também pela confiança. Vocês poderiam ter escolhido outras pessoas, mas algo tocou no coração de vocês. E eu fico muito feliz e muito honrada. Espero que a gente se encontre em breve. Com certeza. E agora é com vocês, pessoal. Vão lá no nosso Instagram agora. O Instagram é o @donadarp, @donadarp, do nada com O, tá, minha gente? E contem pra gente o que vocês acharam desse primeiro episódio. Tudo. Pode jogar lá que a gente vai conferir e vai responder a todo mundo, porque vocês são fundamentais para esse processo inteiro. Então, muito obrigado a vocês que ouviram até o final e até a próxima. Contem com a gente e segue lá no Instagram, deixa a sua mensagem e manda aquele beijo. Um beijo para você que está ouvindo, um beijo para a professora, um beijo para a ESCOM, um beijo para o DCH.